Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com a Lúcia Garcia. Ela é economista e técnica do DIEESE, e a gente vai falar sobre a queda do desemprego, sobre salários menores, empregos precários. Vamos entender um pouco essa questão que está tão falada todos os dias, afinal de contas, o desemprego está batendo na porta, já bateu na porta, como é que é isso? Lúcia, seja muito bem-vinda, agradecida por ter aceitado o nosso convite para despender um pouco do seu tempo e compartilhar informações com a gente. É um prazer, Carla. Não, eu acho que é importante a gente trazer esses temas e tentar um pouco contribuir, trocar ideias e saberes, né, com o nosso público que é tão importante, enfim, porque levam as lutas à frente. Com certeza. Vamos começar. Tem duas palavrinhas que elas sempre estão um pouco juntas quando fala de desemprego, que fala o que que é o desemprego, o que que é o desempregado e o que que é o desalentado. E aí eu queria que você explicasse esses dois conceitos para a gente já de cara sair mostrando que os números, pelo menos os primários, eles não são bem o que a gente entende. Explica para a gente, por gentileza. Bom, o conceito de desemprego, ele está sempre associado à presença muito ativa do trabalhador no espaço da produção. Então, traduzindo um pouco isso, é preciso que a gente entenda que na sociedade em que nós vivemos, nós temos pessoas que têm direito de propriedade sobre a produção, então tem terrenos, estrutura produtiva e máquinas, e de outra sorte, outro lado, nós vamos ter trabalhadores que nada têm em termos de propriedade, de direitos de propriedade, e que são, no entanto, aqueles trabalhadores que vão imprimir força, inteligência, para mobilizar aquela riqueza que está na mão de outrem, de outra pessoa, e gerar riqueza nova, certo? Nós precisamos imprimir trabalho sobre a estrutura produtiva que está, vamos dizer assim, cristalizada, consolidada, para que daí surjam coisas novas, produção nova, riqueza, bem-estar para a sociedade. Perfeito. Então, o desempregado, que é esse trabalhador que vai buscar o seu lugar no universo da produção, é um trabalhador que necessariamente ele está batendo de porta em porta em busca de uma oportunidade, de um espaço em que ele possa alocar tempo de trabalho dele, esforço dele. Né? Então, ele é uma pessoa ativa na sociedade que está procurando trabalho, buscando uma oportunidade. A segunda questão é que esse trabalhador, ele não deve, e esse conceito que hoje nós temos no Brasil é muito claro, ele não deve ter nenhuma outra atividade de trabalho. Ele não pode fazer um trabalho e buscar um segundo. Ele, na verdade, ele tem que ser uma pessoa que está procurando trabalho e não tem nenhuma outra atividade remunerada. E mais, ele tem que estar disponível para assumir o trabalho que ele está pleiteando. Tá? Então, o trabalhador desempregado é uma categoria, ou é um grupo, constitui um grupo de pessoas com qualificantes muito específicos, não é? É uma pessoa que procura trabalho, é uma pessoa que não tem trabalho, e é uma pessoa que está disponível para assumir a vaga que ele está procurando. Né? Esse é o desempregado. Então, por isso que esta proporção hoje na sociedade brasileira atinge a 8,7% da força de trabalho. Ou se nós considerarmos o valor do trimestre, último trimestre, 9,3% de todos os trabalhadores, de toda a força de trabalho no Brasil.
tá? Então, a condição de desemprego, que se chama desemprego aberto ou desocupação, ela é muito restrita, certo? Por Perfeito. que ela é muito restrita? Porque todos nós temos uma pessoa, por exemplo, das nossas relações, que perdeu uma oportunidade de trabalho há algum tempo, por exemplo, durante a pandemia, né? Perdeu a oportunidade de trabalho e não consegue uma colocação naquele seu saber específico. Então, ela vai fazer pizza congelada para comercializar, ela vai fazer bolo de pote, ela vai revisar trabalhos acadêmicos, ela vai construir uma cerca, como uma atividade circunstancial para ela obter renda, né? Perfeito. Essas pessoas que estão com um período muito restrito de atividade, uma renda muito restrita e um exercício de atividade completamente instável, sem nenhuma previsibilidade, na atual conjuntura brasileira, ela é uma pessoa ocupada, Ela ok? não é desempregada. Não é desempregada, é uma pessoa ocupada, né? Da mesma forma, todos nós conhecemos pessoas que até gostariam de trabalhar, até têm necessidade de trabalhar, mas que não procuraram trabalho nos últimos 30 dias, e que é o período de procura de trabalho, segundo o IBGE, e que revelam a necessidade, portanto, de ter um trabalho, a vontade de trabalhar, mas elas não foram ao mercado de trabalho ter aquela postura ativa que era pré-requisito para alguém procurar ser classificado como desempregado. Essas pessoas que não fizeram essa procurativa por razões bem específicas, porque o mercado de trabalho é refratário a elas, porque elas são muito jovens, porque elas são muito velhas, porque elas não têm qualificação, porque nesta época do ano não existe o trabalho que elas fazem, enfim, por razões então de sazonalidade e dificuldades do mercado, elas deixaram de procurar, elas foram repelidas pelo mercado e elas são trabalhadores que, em outras circunstâncias, seriam ativas e, nesse momento, estão completamente murchas em relação a esse mercado de trabalho que tanto as repele. Então, elas estão desanimadas. O desalento é um desânimo dos trabalhadores face a um mercado de trabalho que não consegue lhes acolher, né? São aqueles trabalhadores que estão marginalizados desse mercado de trabalho que não os acolhe. Internacionalmente, nós estamos com um volume de desalentados cada vez maior no mundo. Por quê? Porque o mercado de trabalho ele não é algo estático ou não é algo que nós possamos dizer que é um ambiente estritamente técnico. Não, quem forma o mercado de trabalho sou eu, é você, Carla, são todas as pessoas que estão nos acompanhando. Portanto, o mercado de trabalho ele é pulsante, ele é social, ele é o coração, né, do processo capitalista, do processo da economia. Né? Então, como a nossa economia hoje no mundo ocidental, ela está passando por uma grande transformação tecnológica, há uma inadequação das forças de trabalho para as novas ferramentas e instrumentos. Ó, um exemplo disso somos nós duas conversando tão de longe aqui, Com né? certeza. Eu estou falando de Porto Alegre, a partir de uma plataforma que eu aprendi a manejar, inclusive para lecionar, não é? Dentro da escola do jazz, eu faço reuniões e eu concedo entrevistas através dessa plataforma, que Uhum. virou hoje uma plataforma que você, como profissional de comunicação, se viu obrigada, enfim, tensionada a incorporar.
não é? Sim. Inclusive é uma plataforma proprietária, enfim, tem uma série de questões aí envolvidas. Mas esse mercado de trabalho que está em mudança no mundo inteiro, ele não consegue acolher a todo mundo, né? Ele não atrai a todo mundo. Então, a própria mudança tecnológica que estamos ultrapassando, né? Ela vai expulsando trabalhadores, né? E essa expulsão de trabalhadores, ela cria esse desânimo, né? Então, no mundo inteiro, hoje, nós temos trabalhadores desencantados, desencorajados ou desalentados frente ao mundo do trabalho. Por outro lado, nós vamos ter pessoas que aparentemente estão ocupadas, né, têm trabalho, mas aquele trabalho, ele é um compromisso formal diante dos ditames sociais, diante da leitura econômica mais superficial, mas ela é completamente insuficiente para que alguém se sinta produtivo, né? Por quê? Porque ele me ocupa poucas horas, porque ele é instável, porque ele não me garante direitos, né? E porque ele me remunera muito mal, né? Então, o mercado de trabalho em mudança, ele é um mercado de trabalho que está nos apresentando uma face completamente nova. Nova, que eu quero dizer, é o seguinte: é o mercado de trabalho. É óbvio que o mercado de trabalho e a sociedade se mobilizou ao longo do tempo, né? Se nós pegarmos desde o período pré-industrial, nas primeiras formas de organização do mercado de trabalho, lembrando que mercado de trabalho no mundo existe desde 1835, né? Nem é tão distante assim do ponto de vista histórico, né? Meu Mas avô já estava nascido. pois então, a gente precisa, né, pensar que, é óbvio, que o mercado de trabalho ele vem se alterando ao longo do tempo, né? Mas, apesar de se alterar, o mercado de trabalho ele tinha um jeitão muito parecido até hoje, né? E quando nós adentramos a revolução tecnológica digital, que é a que nós estamos vivenciando neste momento, né? O mercado de trabalho ele está com alterações de fundo muito importantes. E quando a gente tem um corpo que se transforma radicalmente, pode ser que as medidas, né, o termômetro que a gente construiu para olhar para isso não esteja funcionando direito, porque ele perdeu sensibilidade, né? Então, a taxa de desemprego hoje, ela é como um termômetro que perdeu sensibilidade, né? Porque os extremos do mercado de trabalho, eles se alteraram e esta ferramenta, ela não é mais uma ferramenta que nos oferece plenamente respostas. Ótimo. Então, quando a gente fala, ou quando a gente ouve que existiu ou está havendo uma queda no desemprego, não significa dizer necessariamente que nós temos menos pessoas sem uma ocupação de carteira assinada, tendo os seus direitos. Não, porque, na verdade, a gente sempre entendeu que o desempregado era o desempregado, mais o ocupado, mais o desalentado. Só que aí mudou o nome dos três e a gente só está falando de um. E esquecendo desses dois, é isso. Porque a gente ouve assim, não, o desemprego está em queda. Aí eu, enquanto indivíduo, enquanto cidadã, olho para fora da minha casa e falo, gente, mas eu estou vendo um monte de gente aí desempregada. Porque quando eu, Carla, vejo o moço que está vendendo o docinho de porta em porta, porque ele precisa comprar o arroz com feijão, eu não o considero uma pessoa empregada. E eu não o considerava uma pessoa ocupada. Eu o percebia como alguém que está fazendo alguma coisa digna para levar o sustento para casa. E não alguém que é ocupado. E aí eu tenho uma falsa sensação,
E aí, por que que a gente hoje está conversando sobre essa falsa sensação? Porque parece que esse número da queda do desemprego, ele vem para ludibriar quem não sabe que tem o ocupado e o desalentado. Eu, enquanto cidadã, estou pensando certo, Lúcia? Ah, por quê? Porque como trabalhadora e como cidadã, você olha o mercado de trabalho e tem uma medida, né, que diz assim, um termostato dentro de você, né, que diz assim, existe bem-estar, esse mercado de trabalho está me gerando bem-estar para a sociedade? Ou seja, as pessoas estão trabalhando, estão obtendo uma ocupação, estão obtendo uma recompensa pela sua dedicação ao trabalho. E essa recompensa tem sido adequada para gerar bem-estar para ele, sua família, e mobilizar a minha economia, fazendo com que eu tenha um efeito de externalidade, ou um efeito de transbordamento, em que eu consiga enxergar uma economia saudável, um mercado de trabalho promotor, né, de bem-estar, ou eu estou enxergando um mercado de trabalho que está gerando exclusão, fome, adoecimento, com um termômetro que me diz, mas está tudo bem, está tudo bem. Então, a caldeira está pegando fogo e o termômetro do desemprego diz, mas está tudo bem. Né? E aí você diz assim, não, mas eu tenho um mal-estar frente a isso, porque o que eu enxergo não é algo que está bem. Né? Então, como eu acredito no trabalho, não é, do órgão de estatística, como eu acredito nessa conversa dos economistas, que é um tanto hermética, como eu acredito em qual vetor, né, o que vai me sinalizar o caminho da nação e da minha localidade, né? Eu estou perdida, porque os meus sinalizadores não estão corretos. Uhum. E aí, muitas vezes, a gente pensa assim, mas será que eu estou errada? Está me faltando algum conhecimento? Bom, o que nós podemos dizer? Que, de fato, num mundo em transformação, os limites entre ocupação e desemprego, desemprego e inatividade, eles não estão só borrados, eles estão deslocados. Nós temos deslocamentos, né? E esses deslocamentos estão sendo usinados há muitos anos, né? Nós já temos uma transformação do mundo do trabalho, que ela vem sendo apontada, ela está apontada desde ali do iniciozinho da década de 70, né? Ela ganhou corpo no centro, no âmago do capitalismo, Estados Unidos e Inglaterra, na década de 80, né? Ela tenta chegar ao Brasil na década de 90, e o movimento sindical muito mobilizado ainda pela luta pela democracia no Brasil barra isso, né? Barra isso e, na sequência, elege um governo de trabalhadores que cria uma barreira para essas tendências, elas vão se colocando, mas não de forma plena, né? E eis que 2008 nós temos uma grande, vamos dizer assim, uma erupção no mundo capitalista, que é a grande crise de 2008, que ela vai acontecer mais uma vez no coração do capitalismo, nos Estados Unidos, Reino Unido, e ela vai se irradiando para a Europa e ela chega na América Latina e no Brasil em 2014. É por isso que nós temos uma sacudidela institucional no nosso continente, e vamos ter um processo político, né, de golpe no Brasil, golpe parlamentar, de concluio, né, para derrubar o governo, que impedia a chegada com mais intensidade dessas mudanças.
Então, nós vamos ter, a partir de 2015, uma piora muito grande do mercado de trabalho nacional. E, como eu digo, né, nós não tivemos uma reforma trabalhista porque nós tivemos um golpe para ter a reforma trabalhista. E essa alteração mudou a sociedade brasileira, mas você vê que ela vem alterando o ambiente econômico, que vem borrando e deslocando os limites do que é ter trabalho, não ter trabalho, há muito tempo, né? E hoje nós, de fato, estamos com uma taxa de desemprego que ela é pouco potente para explicar as nossas alterações no mundo do trabalho. O que acontece é que não podemos dizer que internacionalmente os estatísticos do trabalho ou os economistas que se dedicam a isso tenham achado a chave, né, para responder. Na verdade, nós temos uma resposta meia boca nesse momento, né, que é pegar alguns cacos das medições e construir uma medição para nos dar uma ideia do que está acontecendo. Então, hoje no Brasil, nós temos 4 milhões e 300 mil pessoas que estariam na situação de desalento, segundo o órgão oficial IBGE. Ou seja, seriam 4,3 milhões de trabalhadores que estão sendo empurrados para fora da força de trabalho, porque estão completamente sendo rechaçados, certo? E nós temos aproximadamente 5 a 6 milhões de trabalhadores que não estão conseguindo trabalhar de maneira plena, né, com jornada de trabalho plena. São os ocupados. São os subocupados. Agora, tudo isso é uma subcategoria, que é um nome horrível, subocupados, né? Então, se nós somarmos tudo isso, entre todas as condições de fragilidade, esses caquinhos, nós vamos chegar a uma taxa de praticamente 20% de desemprego, ou de 20% de subutilização da atividade, da força plena, viva, maravilhosa do trabalho, da classe trabalhadora no Brasil. Bom, se é assim, né, 20%, né, nós temos 1 a cada 5 brasileiros, 5 trabalhadores brasileiros, né, em uma situação de exclusão dessa força produtiva, né? Estamos falando muito, mas é importante que as pessoas tenham em mente que as mudanças estão acontecendo neste momento no mundo capitalista. Nós somos uma geração, né, que está no mirante das transformações profundas do mundo do trabalho, né, e que as nossas medidas hoje não são mais perfeitas, elas não são boas medidas, né, para nos dizer desta pobreza, desse mal-estar que temos hoje. Perfeito. Eu tenho ainda não sei quantas perguntas para fazer, mas o tempo do programa está acabando. Então, a gente fica entendendo que a queda do desemprego, que foi falado, não é bem assim, é porque, na verdade, as pessoas ganharam outros nomes, outro rótulo. Ocupado, subocupado, desalentado, mas que, na verdade, se essa conta existisse de uma forma mais assertiva, a gente tem hoje em torno de 20% da população trabalhadora que não está fazendo o que gostaria e pelo qual pode executar e recebendo o que deveria receber pela seu tempo de trabalho, pela sua mão de obra, pela venda da sua força de trabalho. Resumindo, o que você falou para a gente e ensinou tão bem, é disso que a gente falou hoje, né?
É disso. E aí, Carla, nós colocamos tarefas para frente, não é? Para todos nós, dirigentes sindicais, assessores, trabalhadores, estudiosos. Sabe quando alguém começa uma conversa e diz assim, então é simples, então está claro, né? Hoje, a nossa grande tarefa é recuperar aquele espírito dos trabalhadores do início do século XX e que estavam ultrapassando um momento sombrio, um momento difícil, e se debruçaram muito a ler, estudar, pensar, refletir e trocar saberes para produzir uma luta efetiva, né, para uma melhoria, não é, do bem-estar e para não é, digno de trabalho, que no Brasil nunca tivemos, mas que agora é muito importante que nós possamos trazer para a nossa pauta. Maravilha. Lúcia, muitíssimo agradecida pelo bate-papo, é uma delícia. Vou entrar em contato novamente com a assessoria do Diese para a gente marcar e continuar conversando sobre esse entender do que é esse desemprego e para onde a gente tem que caminhar para que esses 20% de pessoas, porque esse é o número que eu vou gravar aqui muito bem, há 20% de pessoas que não estão sendo aproveitadas no âmbito do trabalho de forma plena, e que a gente precisa pensar nessa gente. Obrigada de verdade, foi um grande prazer falar com você. Prazer. Obrigada a você que ficou com a gente, espero que você tenha entendido esse bate-papo, tenho certeza que entendeu, e a gente volta em breve aqui na TV Petrópolis com um novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.